Os pastores e a história do Natal. Como Maria deve ter ficado surpresa quando um grupo de pastores chegou inesperadamente ao estábulo, contando sobre uma milícia angelical e uma estrela de milagre, anunciando o nascimento do filho dela. Os pastores foram os primeiros a ajoelhar-se diante da manjedoura, o que pode parecer surpreendente, considerando o que e quem eles eram. No entanto, lá estavam eles, adorando um Salvador recém-nascido. Homens simples, com vidas simples. Não consigo pensar numa declaração melhor para descrever os pastores do que a seguinte: eles eram homens simples com vidas simples. A própria brevidade da descrição de Lucas enfatiza esta simplicidade. Havia, naquela mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Lucas 2:8. Entretanto, este versículo deixa entrever exatamente quem eram estes homens e o que eles fizeram. Havia, naquela mesma região, pastores. A região que circundava Belém é associada com o pastoreio desde os primeiros dias de registro da história. Era lá que Davi guardava os rebanhos de seu pai, Jessé. Belém era um lugar de pastos e, portanto, apropriado para os rebanhos de pastagem. Ficava próxima à Torre de Éden, ou Torre de Rebanho, ainda que seja incerto o que essa torre era. Alguns veem essas denominações como referência a Jerusalém em geral, e o portão das ovelhas, através do qual os cordeiros sacrificiais eram levados ao templo, em particular, como a forte torre da nação de Israel. Outros veem como uma referência a Belém, e outros, entretanto, veem a Torre do Rebanho de modo literal. Eles acreditam que era o lugar nas colinas da Judéia, de onde os antigos pastores vigiavam seus rebanhos. Todavia, mais importante ainda é o fato de que as ovelhas que ali pastavam não eram comuns. Por causa de sua proximidade com o templo em Jerusalém, os campos de Belém eram primariamente domínio das ovelhas do templo. De modo que estes pastores de Belém eram responsáveis por entregar ovelhas saudáveis e imaculadas para serem oferecidas no altar do sacrifício para a propiciação do pecado, que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. A noite era dividida em 4 vigílias, diz o comentarista bíblico John Gill: a vespertina, a da meia-noite, a do cantar do galo e a da manhã. Alguns tomavam conta do rebanho em uma vigília e alguns em outra, enquanto o restante dormia na tenda, ou torre, que era construída nos campos para este propósito. A vida de um pastor era de solidão e trabalho, perigo e escassez. Contudo, estas dificuldades podem não ter sido as maiores provações. Por sua profissão, os pastores eram considerados cerimonialmente impuros. O trabalho deles exigia a participação ativa no nascimento dos cordeiros, o que os colocava em contato com sangue, e o descarte de cordeiros mortos, o que os colocava em contato com cadáveres. E essas 2 tarefas os tornavam cerimonialmente impuros. Consequentemente, eles eram párias espirituais. Estes pastores enfrentavam um duplo dilema, pois não somente tornavam-se impuros pela natureza de seu trabalho,
mas também lhes era exigido que permanecessem constantemente com os seus rebanhos. Isto significava que eles não podiam abandonar suas tarefas por semanas, o que os impedia de ir ao templo para se purificarem. Momentos incríveis de esplendor celestial. A vida é cheia de momentos que marcam o coração e a memória. Alguns momentos são escuros e nefastos, como aquele em que recebi um telefonema me informando que meu pai acabara de falecer de um ataque cardíaco. Quando relembro este momento, há muitos anos, as emoções de perda e dor invadem-me novamente. Outros momentos são sensacionais, como a vez, na verdade a única, em que consegui menos de 80 tacadas jogando golfe. Até hoje consigo repetir cada uma dessas tacadas em minha mente, encerrando com um brilhante birdie, uma tacada abaixo do par, no último buraco marcando 76 tacadas, número que agradou a multidão. Há momentos que são raros e incríveis. Para mim, um desses momentos ocorreu no dia do meu casamento. Eu estava parado à frente do altar da igreja. A música tocou e a comitiva nupcial entrou. As portas se fecharam por um breve momento que pareceu eterno, e em seguida a música mudou e as portas se abriram. E Marlene entrou acompanhada de seu pai. Mesmo agora, quando penso nisso, surge um nó em minha garganta. Ver a mulher que eu amava, radiante e linda, em seu vestido de casamento, indo em direção ao altar para casar-se comigo, foi empolgante e avassalador. Uma lição de humildade. Foi um momento de esplendor. Comparado com o que os pastores viram naqueles momentos nas colinas da Judéia, sei que parece algo bem pequeno. Entretanto, o que senti naquele momento não foi nada diferente do que imagino que os pastores estavam sentindo. Empolgação, humildade e esplendor avassalador. A descrição de Lucas desafia a nossa imaginação e emociona os nossos corações. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. De que maneira podemos sequer começar a compreender algo assim? É demais para processar como um todo, então prefiro separá-lo em momentos. O momento do mensageiro. O mensageiro angelical é descrito como um anjo do Senhor, que estava acompanhado da glória do Senhor, que brilhou de tal forma que apavorou os pastores. Lucas 2:9. Como muitos envolvidos na história do Natal, aqueles pobres pastores estavam completamente despreparados para uma noite como aquela. A glória do Senhor foi uma alusão ao Shekinah, o brilho da perfeição de Deus todo suficiente. Descrito teologicamente como a soma total dos atributos de Deus combinados para criar a luz brilhante e perfeita. No Antigo Testamento, a glória do Senhor era a prova da presença de Deus entre seu povo. Vemos este fenômeno pela primeira vez em Êxodo 24:16. E a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai,
e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem chamou o Senhor a Moisés. O povo de Deus havia se reunido no Sinai para aceitar ou rejeitar o governo de Deus sobre eles como nação. A glória de Deus demonstrou o seu poder e força. Vemos a sua glória na dedicação do templo em Jerusalém, no qual os filhos de Israel estabeleceram o local para sua adoração e expressão como nação. Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali, para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. O povo de Israel desfrutou da presença de Deus em seu meio, até começarem a desviar-se em idolatria e imoralidade. Eles corromperam a casa de Deus com ídolos pagãos e desonraram o seu nome. E Deus reagiu com palavras duras por meio do profeta Ezequiel. Após uma série de acontecimentos em que Deus expôs o adultério espiritual de seu povo, Ezequiel assistiu, como que passo a passo, a glória do Senhor deixar o templo, deixar Jerusalém e finalmente deixar o povo de Israel. Vemos o golpe culminante no livro de Ezequiel 11, 23, onde lemos estas palavras trágicas. A glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Seguindo as palavras austeras de Ezequiel, as poucas referências à glória do Senhor que restam no Antigo Testamento referem-se ao futuro, sem nenhuma manifestação da presença de Deus entre o seu povo até aquela noite em Belém, uns 600 anos depois. Ali, com o anjo do Senhor, a glória retornou para anunciar a presença de Deus mais uma vez entre seu povo, na pessoa de Cristo. O momento da mensagem. Proscritos do mesmo sistema religioso que eles próprios haviam ajudado a alimentar, os pastores precisavam buscar a esperança em outro lugar. Naquela noite, eles a encontraram na mensagem do anjo. Imagine estes pastores, isolados de seu povo, seu templo e sua esperança nacional, descobrindo da boca dos anjos que eles não estavam proscritos nem tinham sido rejeitados ou esquecidos por Deus. Um fato que ele provou ao permitir que eles fossem os primeiros a ouvir a mensagem da esperança. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Esta mensagem de esperança aos pastores foi de esperança para todo mundo, pois essa criança nascida em Belém se tornaria o bom pastor que entrega sua vida pelas ovelhas. O grande pastor que comprou as ovelhas pelo sangue da aliança eterna. O pastor e bispo das nossas almas. O supremo pastor que virá novamente para os seus com a recompensa de uma coroa gloriosa e imarcessível que nunca perde o seu brilho.